Fala, gurizada, beleza? Bom dia, vamos lá, módulo 13 e 14, propriedades gráficas. Bem, este módulo na sua apostila, está falando do movimento retilíneo uniformemente variado, mas acho importante a gente dar uma resgatada no movimento retilíneo uniforme, beleza? Bem, então nós temos aqui o gráfico posição por tempo. Não esquecer que este movimento tem a nossa expressão S0 mais VT, ok? Portanto, uma função de primeiro grau. O nosso gráfico vai ser uma reta crescente. Olha lá. Esta reta representa a velocidade crescente, pois velocidade é positiva. O ponto onde ela começa aqui é a posição inicial. Beleza? Agora, esta reta crescente matematicamente, ela gera um coeficiente angular, no caso a nossa velocidade. E coeficiente angular é um valor constante, estão lembrados? Então, como ela é positiva, no eixo da velocidade, esta velocidade aqui, ela não muda de valor, ela é constante. Lembrando, sempre que meu eixo for velocidade, a área embaixo da curva representa o deslocamento. Mas, se vocês olharem, o que nós temos aqui, ó, a área base vezes altura. A gente volta para essa equação, beleza? Mas lembre-se, a área desta região gera o deslocamento. Agora, como é que fica para o eixo da aceleração? Bem, vamos lembrar aqui, ó, velocidade constante diferente de zero e a aceleração nula. Estão lembrados? Portanto, aqui sobre o eixo, nós teríamos a aceleração. Então, sempre que a aceleração está sobre o eixo do tempo, ela é zero, movimento retilíneo uniforme. Bem, nesses casos, o positivo. Vamos voltar aqui agora. E se a velocidade for negativa, movimento retrógrado, voltando à trajetória? Velocidade negativa, decrescente, onde ela passa no eixo S é a posição inicial. Se essa velocidade é negativa e constante, esta reta tem que ser paralela ao eixo tempo quando o eixo for velocidade. Área. Agora aqui a gente olha a área de cima, ok? Deslocamento, base vezes altura. Enfim, na multiplicação ali, volto para a expressão geral. E a aceleração ainda nula, ainda sobre o eixo. Este é o movimento retilíneo uniforme. Como eu disse, a aula ela usa dos gráficos do uniformemente variado. Mas dentro de alguns exercícios, vocês vão ter um ou outro deste aparecendo. Então é importante estar lembrando. Beleza? Vamos então agora para o MRUV. Bem, vou fazer a representação só de 3 aqui, porque agora vem um processo um pouco mais matemático, tá? Mas depois eu comento ao final. Posição em função do tempo. Este gráfico aqui é a nossa parábola. Lembram? Aula anterior, equação do sorvetão. Eu já havia passado esses gráficos para vocês lá, né? Então não esqueçam, aqui a aceleração é positiva. Lembrem bem, né, esse ponto mínimo aqui da concavidade, tá? Fique esperto com ele. Bem, vamos pegar o seguinte, o que a gente vai tirar daqui? Vou pegar um ponto nesta reta e pergunto, qual é a sua velocidade? Como saber então? Aí a gente precisa relembrar de um conceito anterior. Bem, a ideia matemática aqui
é que a gente encontre a reta tangente a este ponto. Estão vendo ali a reta tangente? Esta reta tangente, ela abre um ângulo. Então aqui, ó, ela está fazendo um ângulo. Vamos chamá-lo de θ. Beleza? Bem, se eu quiser saber qual é a velocidade no ponto, como a reta é tangente, eu só preciso encontrar a tangente deste ponto, beleza? A tangente deste ponto é a velocidade. Ah, mas como eu vou fazer isso? Simples, basta aplicar a derivada, ok? Então, a ideia aqui é de encontrar a instantânea deste ponto. Se alguém tiver dúvida do que é a derivada, quiser mais detalhes, manda uma mensagem que eu tenho uma videoaula e eu mando para você. Mas está aqui, ó, a inclinação da reta tangente de uma curva é a velocidade instantânea naquele ponto, derivação. Segundo o gráfico nosso, agora é a velocidade pelo tempo. Vamos aqui colocar uma reta crescente, o que vai indicar que no movimento existe uma aceleração e esta positiva. Não esqueça, o movimento retilíneo uniforme, a aceleração constante diferente de zero, beleza? Então tá aqui, não esqueçam, a velocidade inicial tá ali no eixo, equação do VV0 mais AT, tá? Bem, temos duas situações aqui, ó. Eu posso trabalhar com o coeficiente angular desta reta e obter a aceleração, mas aí eu volto na equação a qual eu acabei de mencionar. O importante é lembrar da área. Não esquecer que o deslocamento aqui é a área, ok? E por último, o gráfico da aceleração. A aceleração é uma constante. Se ela é uma constante, não vai mudar. Não há inclinação, reta paralela ao eixo. E aqui de novo nós temos uma área. Só que aqui neste caso, a área vai ser a nossa velocidade. De maneira geral, é a variação da velocidade, tá? Só para lembrar, VV0 mais AT, né? Jogo o V0 para lá, delta V. Já que dá A vezes T aqui a área. Tá joia? Então a variação da velocidade é a área, no gráfico área por tempo. No gráfico velocidade por tempo, a área é o deslocamento. Na curva, gráfico da posição, a inclinação da reta gera a velocidade pela derivada. Aqui a equação S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. E a equação para os dois, V0 mais AT. Tranquilos? Lembrem bem, meus gráficos dependem do tempo. Agora, tem gráfico que às vezes não traz o tempo, que é no caso de Torricelli. O eixo vai ser velocidade e o outro posição. Então, nós vamos ter uma parábola, segundo gráfico. De maneira geral, para resolver qualquer gráfico não tendo aceleração, lembrem lá da velocidade média do MRU, V mais V0 sobre 2. E a velocidade média, ΔS, ΔT. Volte à aula anterior, está lá no portal, dê uma olhada nessas equações, as quais eu já expliquei, porque a gente volta a utilizá-las dentro dos gráficos. Qualquer dúvida, entre em contato, mande sua mensagem, a gente discute a teoria. Daqui a pouco eu vou estar online ali no portal para vocês, para a gente poder fazer um bate-papo sobre esta aula.
E eu vou também trabalhar alguns exercícios neste momento da sua apostila e da coleção Objetivo, lá do Intocável, ok? Mas na dúvida vou estar online para atendê-los. Forte abraço! Bora fazer alguns exercícios aí? Pegue sua apostila e vamos lá! Questão número 2, VUNESP Unimes 2019, apostila de sala, hein? Um veículo que trafega a uma velocidade escalar de 108 km por hora sofre desaceleração lenta e constante até atingir a velocidade escalar próxima à máxima permitida na via, conforme o gráfico. Preste muita atenção aí nos eixos do gráfico. Considerando-se que este veículo chegou ao seu destino 8 minutos após o início da desaceleração, é possível concluir que seu deslocamento escalar foi de... Portanto, a questão 2 ela traz este gráfico. Note que o eixo ali está em quilômetros por hora e o outro eixo está em minutos. Temos que tomar cuidado com os eixos. Bem, velocidade, tempo. Como ele está querendo saber qual é o deslocamento, temos que lembrar que ele se refere à área, ok? Bem, veio na mente, viu os eixos, entendeu o problema, olha para as unidades para que a gente faça as transformações. Então eu tenho uma velocidade de 108 km por hora. Regrinha 3,6, 30 metros por segundo. A outra velocidade, 54 km por hora. 3,6, 15 metros por segundo. Beleza? Bem, note que temos duas regiões. Ó. Vou trabalhar então como esta região 1 somada à região 2. Portanto, o nosso deslocamento ele é a área 1, trapézio. A base maior é o 108, portanto, 30. Base menor, 15. Altura, 4 vezes 60, minutos com segundos, sobre 2. Tranquilos? Próxima região nossa ali, ó, é essa aqui. Retângulo, base, 4, já que vai de 4 a 8, vezes 60, vezes esta altura, que é 15. Tranquilos? Nosso ΔS, então, agora o processo é matemático. 45 vezes, vou simplificar aqui, 120, mais ó, 4 vezes 15, 60 vezes 60. Nosso ΔS, 45 vezes 120, 5.400, com mais 3.600. Esta soma dá 9.000 metros. Com isso, o deslocamento é de 9 quilômetros, que é a alternativa E. Tranquilos a questão 2? Questão 3, AMAN 2019. O gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea. Em t igual a 0 horas, ambos se encontram no quilômetro 0 da estrada. Com relação a este gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente variado, ou uniformemente retardado. 2. Entre os instantes 0 hora e 2 horas, o carro e a motocicleta percorreram, respectivamente, uma distância de 60 km e 120 km. 3.
a velocidade escalar do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. 4. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante de 2 horas. Das afirmações acima, estão corretas apenas, ou está correta apenas. Vamos lá que eu vou ler de novo. Bem, a questão 3, então, ela dá este gráfico aqui para nós e traz algumas afirmativas para que a gente possa avaliar. Vamos aqui ver, então, a primeira, que ele falou que a motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente variado. Aqui é a motocicleta, enquanto aqui nós temos o carro, beleza? Bem, primeiro, lembrar, ó, velocidade, tempo, fechou? Quilômetros por hora, hora, tudo certo. Agora, a moto, ele disse que é movimento uniformemente retardado. Isto é falso, porque a moto está em movimento retilíneo uniforme e aqui é progressivo, velocidade positiva. Beleza? Afirmativa 2. Nos instantes 0 hora e 2 horas, o carro e a motocicleta percorrem respectivamente as distâncias 60 e 120 km por hora. Vamos lá então, ó, o deslocamento da motocicleta. A área da motocicleta é aqui na figura ficou quadrado, mas é retângulo, enfim, de toda forma, base vezes a altura vezes base, o deslocamento da motocicleta, 120 km. Agora vamos fazer o deslocamento do carro. O carro é essa verde aqui, ó, então faz um triângulo. Nossa base vezes a altura sobre 2, o deslocamento do carro, 60. Vamos lá ler de novo? Entre os instantes 0 e 2, o carro e a motocicleta. O carro e a motocicleta percorrem, respectivamente, 60 e 120. Verdadeiro. Terceiro, fazer aqui em cima. A velocidade escalar do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. A velocidade mudar, ele está falando de uma aceleração. Ela vai variar em relação ao tempo. O carro é uma reta. Qualquer ponto que eu pegar tem que dar uma constante. Vamos pegar já o primeiro aqui, ó, que é o 62 km por hora. Beleza? Então, esta aceleração é de 30 quilômetros por hora a cada hora? Sim, portanto a 3 ela é verdadeira. Quarta, o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante 2 horas? Essa já dá para ver logo de cara. Elas não estão na mesma posição. Ok? O deslocamento que cada uma teve é diferente, então elas não estão no mesmo lugar. Se fizer aí o cálculozinho, basta lembrar, espaço final de um tem que ser espaço final do outro. Sorvete, sorvetão, a gente determina onde ocorreria o próximo, mas de pronto imediato esta é falsa. Então aqui nós temos, só para confirmar, 2 e 3 como verdade, alternativa D. Tá aí mais a questão 3, gurizada. Questão 5, Enem 2018. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nesta reta em função do tempo está representada neste gráfico. Bem, os pontos em que o módulo da velocidade escalar do carro é menor e maior são, respectivamente, atenção aí aos pontos do gráfico, hein? Questão 5 do Enem aí, então, nós temos que analisar qual é a maior velocidade e qual é a menor velocidade atrelada ao gráfico. O que eu falei para vocês? Eu quero a velocidade de um ponto no gráfico posição por tempo.
Portanto, nós temos que olhar para a tangente. Não esqueçam, a velocidade é a tangente de um ângulo, né? Só para fixar, faríamos a derivada. Lógico, aqui a gente não precisa aplicar isso, a gente só precisa olhar para a tangente, traçar retas. Então, basta pegar ali ponto a ponto e traçar uma reta tangente a esses pontos. Vamos lá. Bem, vou fazer nesses três aqui, ó. Abertura deste ângulo, ó. Abertura deste ângulo. Abertura deste ângulo. Por que não fiz para o N? Devido ao fato de estar muito próximo, ó, lá que seria ponto de máximo da curva, né? Bem, vamos fazer uma análise aqui então, gurizada. A velocidade, ela é maior quanto maior apresentar meu ângulo. Tá de boa? Qual desses tem a maior abertura? Beleza, ponto L. Agora, qual vai ter a menor abertura? Aparentemente, o N parece, por mais que seja parecido com o K. Porém, o ponto vai ser o M, por estar próximo da inversão, onde a velocidade é zero. Então, aqui ele tem uma certa velocidade e ela vem diminuindo, né? Aceleração negativa, concavidade para baixo, vem freando ele, para e a velocidade volta a aumentar. Então aqui é logo depois que ela inicia, né, a volta, né, o aumento da velocidade. Então essa aqui vai ser bem menor. Portanto, pontos L e M respectivamente ali, ou ML, enfim, o que ele pediu na ordem, que dá a letra C. Beleza, gurizada? Questão 2, VUNESP, Unifacef 2019. O gráfico representa a posição em função do tempo de um corpo em movimento uniformemente variado em uma trajetória retilínea orientada. Preste bem atenção aí no gráfico, concavidade para baixo, hein? Com base no gráfico, pode-se afirmar que A. Entre os instantes 1 e 3, não há instante em que o corpo esteja parado. B. No instante T1, a velocidade escalar do corpo é maior em módulo do que no instante 0. C. No instante 2, a velocidade escalar do corpo é máxima. D. Nos instantes 1 e 3, as velocidades instantâneas do corpo são em módulos iguais. E. Entre os instantes 1 e 3, o corpo se move sempre no sentido positivo da trajetória. Bem, essa daí eu vou ter que ler de novo para a gente fazer, ok? Vamos lá? Bem, então essa questão 2 da Unifacef aí, ela pergunta na letra A. Vamos fazer análise de uma por uma aqui, só para a gente recapitular. No instante 1 e 3 não há instante que o corpo esteja parado. Isso daqui é falso. Por quê? O que eu tenho neste ponto aqui? Inversão no sentido do movimento. Ali a velocidade é zero. Portanto, há um instante que ele está parado. Letra B. Fazer aqui a análise de todas. No instante T1, a velocidade escalar do corpo é maior em módulo que no instante T2. Aqui nós temos também falso. O que está acontecendo? Concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Aumento a minha posição, aumento o deslocamento, velocidade positiva, inclinação da reta, né? Velocidade positiva. Só que o que está acontecendo então, já que ele tem que inverter o movimento? A velocidade está diminuindo. Letra C. No instante T2, a velocidade escalar é máxima. Falsa em T2. A posição é máxima, né? Mas a velocidade é zero. Letra D.
Nos instantes 1 e 3, as velocidades instantâneas do corpo são em módulos iguais? Isto é verdadeiro, a inclinação da reta tangente nos dois pontos é a mesma. Né? Movimentos, de maneira geral, a gente na física despreza qualquer tipo de resistência nessa primeira ideia. Portanto, se ele sai desta posição e volta para esta mesma posição, levando o mesmo tempo, mesma velocidade. Letra E, entre os instantes 1 e 3, o corpo se move sempre no sentido positivo. Não, aqui ele teve inversão no sentido. Portanto, falsa. Alternativa correta, D. Beleza? Questão 5, FUVEST, transferência 2019. A velocidade escalar de um veículo, V de t, entre uns instantes t igual a 0 e 2,5 segundos, está representada no gráfico. No primeiro trecho, que vai de 0 a 1 segundo, a velocidade escalar é dada por, olha aí a função, v igual a 20t ao cubo no sistema internacional. Então tem aí um gráficozinho um pouquinho diferente para a velocidade, hein? Portanto, os eixos metros por segundo e segundo. O gráfico que melhor representa a aceleração escalar do veículo em função do tempo. Então, desses gráficos aí, qual é? Bem, gurizada, essa questão 5 aqui da FUVEST, ela não é tão trivial, já que ela dá uma função velocidade ao cubo no seu tempo. Então não é algo comum que a gente tem, tá? Mas vamos lá, a gente tem que olhar deste gráfico e trazer para esse, em que velocidade aqui em função do tempo, esqueci de colocar, está em metros por segundo. O tempo, segundos. As unidades estão padrão, estão ok. Como eu preciso de aceleração, como é que eu tiro a aceleração desta função? Se aqui não fosse ao cubo, estava fácil. Como é ao cubo, tenho que lembrar que a aceleração ela é a derivada da velocidade em função do tempo, beleza? Se derivarmos essa função, aquela regrinha ao cubo, derrubo ele multiplicando então. 3 vezes 20, 60. Tranquilos? Do expoente eu tiro 1, t ao quadrado. Eu passo a ter uma função da aceleração. Tranquilos? Depois é só trabalhar com intervalos de tempo fornecidos aí. Bem, o que a gente consegue ver? Que de 0 a 20 metros por segundo aqui na função tempo, ele levou 1 segundo. De boa? Então, eu vou fazer um gráfico até 1 segundo aqui para a aceleração. Lembrando que nós vamos sair do 0. Bem, não ficou retinho, mas enfim. O importante é identificar. Vou sair do 0 e vou ter que parar aqui para 1 segundo. A aceleração, função do segundo grau, portanto, é uma parábola. Perfeito. Com isso, a gente já elimina a letra A e letra B. Tranquilos? Bem, para a gente poder ficar mais fácil, o valor aqui é positivo, então a sua concavidade é aberta para cima. Com isso, a gente já elimina mais uma alternativa, se não me engano, a letra D. Sobrando para nós ali, então, C e E. Fechou? Ficou fácil agora, hein? Uma parábola positiva com cavidade para cima. Então, do 0 até o meu 1 aqui, a concavidade é para cima. Bem, pelo exercício, está muito sossegado. Ele já mostra, tanto numa alternativa quanto outra, o valor ali, que é 60. Agora, por quê? Simples. O tempo aqui não é 1 segundo, 1 ao quadrado. Então, o valor é 60. De boa? Então, está aqui, provado e demonstrado. Parábola 60. Fechou. Agora, o que acontece a partir de 1 segundo? Nós temos uma reta. Reta. Velocidade.
Bem, se é uma reta, o que vai acontecer? A aceleração é uma constante. Se é uma constante, nós vamos ter uma reta contínua. Tranquilos? Com isso a gente já mata a alternativa. Mas vamos calcular? A aceleração ela é ΔV sobre ΔT. A velocidade, então, ela está variando. Início em 20, fim em menos 10. Fim menos o início sobre o intervalo de tempo. Final menos inicial. 2,5 menos 1. Aqui nós temos menos 30 por 1,5. Esta aceleração, menos 20 metros por segundo ao quadrado. Então nós vamos ter um valor aqui embaixo de menos 20. A aceleração é uma constante durante todo este intervalo. Compreendido, gurizada? A alternativa aqui, então, letra E. Não é uma questão das mais simples, mas também não é complexa. Quando a gente vê uma função dessa, pensa, nossa, lascou, né? Mas sempre se lembrem, tem como fazer se a gente usar processos matemáticos do tipo derivada. Beleza? Fechamos aqui sua apostila de sala, daqui a pouco eu passo os gabaritos das outras questões para vocês.